Existe um limite para o que podemos saber? Será que existem conhecimentos que não nos é permitido ter? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Fique com a gente até o fim, hora da vinheta. Vinheta. Olá, cidadãos fantásticos! Eu sou o professor Regis Varão, esse é o Joaquim. Começo contando uma história. Eu me lembro, uma vez o Joaquim discutindo matemática com os amigos dele, e eles fazendo algumas perguntas, chegaram em uma pergunta, não me lembro bem qual que era a pergunta, mas eles não sabiam resolver. Um colega do Joaquim disse a seguinte frase: nossa, se o Einstein estivesse vivo, ele saberia responder essa pergunta. Eu queria usar essa frase do colega do Joaquim porque ela ilustra a ideia de que, às vezes, para responder uma pergunta matemática, tudo que a gente precisa é ter conhecimento matemático suficiente. O conhecimento matemático para a resolução de um problema pode ser que demore muito tempo. Isso porque nem sempre a matemática tem a ferramenta adequada para atacar o problema quando ele foi proposto. Um exemplo, conhecido como quadratura do círculo, é um problema que perguntava o seguinte: se você fizer um círculo usando um compasso, será que é possível construir um quadrado usando apenas régua e compasso, de forma que o quadrado tenha a mesma área do círculo? Um problema simples de ser colocado, mas que levou mais de 2000 anos para ser solucionado. Por quê? Porque ainda não tinha matemática suficiente para resolver esse problema. E esse problema foi solucionado no século XIX e a resposta é que não é possível fazer essa construção. Na prática, eu diria que nós, matemáticos, sempre acreditamos que, dado um problema matemático, em algum momento nós vamos conseguir resolvê-lo. Não necessariamente a pessoa que propôs o problema, mas que em um determinado momento se tenha matemática suficiente para resolver o problema. Nós vemos a matemática como uma tecnologia. E por isso que eu usei anteriormente a palavra ferramenta. Ou seja, às vezes a gente sente que falta ferramenta matemática para atacar algum problema. Mas, assim como na tecnologia, a gente sempre tem aquela esperança de que, em algum momento, novas ferramentas, ou melhor, tecnologias matemáticas, serão desenvolvidas. Hilbert, um matemático alemão excepcional, acreditava que qualquer pergunta matemática poderia ser respondida desde que muita ferramenta matemática fosse criada. Ele então propôs um programa para formalizar a matemática. Ele queria mostrar para o mundo que a matemática é perfeita. Para você se situar, Hilbert vem aqui depois daqueles problemas do paradoxo de Russell que eu já mencionei em vídeos anteriores. E como toda boa história, há uma reviravolta, aqui protagonizada pelo jovem Gödel, que disse o seguinte: ei, seu Hilbert, não vai dar para fazer isso aí que você está querendo não. Os resultados que Gödel provou hoje em dia levam o nome de os teoremas de incompletude de Gödel. Gödel estudou sistemas lógicos de forma abstrata, mas o importante é que eles se aplicavam ao que Hilbert estava querendo fazer. O que Gödel mostrou é o seguinte: um sistema lógico, consistente e que tenha um mínimo de operações terá afirmações que não podem ser provadas e nem refutadas. Em outras palavras, existem afirmações que não são verdadeiras e nem falsas. No último vídeo eu comentei que arrumaram a teoria dos conjuntos para evitar o paradoxo de Russell. Mas a pergunta é: tá tudo bem com a matemática? Eu não quero deixar vocês preocupados.
Exatamente, Joaquim. Mas nós estamos pisando em ovos. Isso porque nós não sabemos se a matemática é ou não consistente. Ou seja, não sabemos se arrumaram ou não a matemática. E o que os resultados de Gödel implicam é o seguinte, que se a matemática estiver de fato correta, nós nunca saberemos que ela de fato está certa. Ou seja, boa, Joaquim, a matemática é oficialmente um mistério. O que, Joaquim? Se a matemática estiver quebrada, vai ser um desespero? Não vai ser um desespero, porque é como um carro. Um carro pode quebrar de muitas maneiras. E mesmo assim, o carro pode te levar a diferentes lugares. A matemática já faz tanta coisa, se ela quebrar, tenho certeza que ela vai continuar levando a gente para um monte de lugar. Exato, ela já quebrou outras vezes e a gente consertou. Não é que Gödel era um sensacionalista, Joaquim, ele era lógico. Joaquim, esse tema traz inquietações filosóficas muito interessantes. Por exemplo, Galileu acreditava que a natureza era descrita em linguagem matemática. Ou seja, será que a própria matemática coloca limitações para o que a gente pode descobrir da natureza? Essa é uma pergunta legal também, Joaquim. Qual o futuro da matemática? Olha, inclusive eu acho que de certa forma todas essas perguntas se relacionam também com aquela pergunta famosa se a matemática é ou não uma ciência. Bom, essas questões ficam para um outro vídeo. Eu gostei do vídeo de hoje, Joaquim, porque nós fizemos muitas perguntas, além de ser um assunto muito interessante. Deixem nos comentários as reflexões sobre as perguntas que nós fizemos, sobre o vídeo. E nos ajudem divulgando o nosso trabalho. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Joaquim, essa coisa de pedir para o pessoal para divulgar o trabalho é importante, exato, diretora. Porque esses vídeos de divulgação não são coisas que viralizam e a gente vai conseguir atingir um monte de gente. É preciso a ajuda das pessoas. Olha, tá aí, uma boa ideia para viralizar. Tá aí. Professor da Unicamp entra em banheira de Nutella. Tá aí, vamos amadurecer essa ideia. Gostei.